Este é o módulo de estudo número 29, com o seguinte tema: Deus começou a cumprir suas promessas em relação a João e Jesus. Deus sempre cumpre suas promessas. Ele jamais deixará de cumprir as suas promessas feitas. Exatamente. E nós podemos ver na própria Bíblia quantas promessas o Senhor fez e ele já cumpriu, né? Assim como a advertência dada a Adão e Eva, a advertência dada a Noé, a revelação dada a José através dos sonhos, ao qual ele se tornou governador do Egito, a promessa dada a Moisés, como realmente o Senhor libertou aquele povo do Egito e os levou, os carregou praticamente, né, até o Monte Sinai para dar as suas leis, para fazer um pacto com essa nação. Bom, e o Senhor tudo isso fez porque, na verdade, a promessa principal era a vinda de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador, pois é exatamente isso que agora nós vamos ver que ele cumpriu a sua promessa. Em Lucas, capítulo 1, versículo 57, está assim: Ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Veja, Isabel, prima de Maria, completou os dias de dar à luz e nascer João, aquele que será chamado de João Batista. Você lembra que o pai de João, que irá nascer agora, né, marido de Isabel, Zacarias, ele, por não ter acreditado no que o anjo havia dito a ele ficou mudo e só poderia falar quando tudo isso acontecesse, ou seja, quando a criança nascesse. Veja bem o que vai acontecer agora. Nós temos lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 59. Sucedeu, pois, no 8º dia, que vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Respondeu, porém, sua mãe: de modo nenhum, mas será chamado João. Ao que lhe disseram: ninguém é na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que se chamasse. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, louvando a Deus. Perguntaram para Isabel como é que era para colocar o nome da criança. E os nomes, na verdade, seguiam sua tendência na parentela. E ela mandou colocar o nome de João, mas os parentes, os antecedentes dela, ninguém tinha esse nome. Então estranharam o nome que ela resolveu dar e perguntaram em gestos, né, para ele responder em gestos, qual que era o nome para ser dado ao menino. Perguntaram para o pai, para Zacarias. Mas ele, no momento, não podendo falar, ele pediu uma tabuinha para escrever na tabuinha. E escreveu que o nome era para ser João. E assim que isto aconteceu, a sua boca se abriu e ele começou a louvar a Deus. Mas antes de eu chegar à frente um pouco, eu quero trazer aqui para vocês uma explicação: o que é a circuncisão. Lembra-se que no órgão masculino se faz um corte, né? Tira-se uma pele do prepúcio, e isso é o sinal de que é povo de Deus, que iniciou através de Abraão lá atrás. E todos os descendentes teriam que ter esta marca. Então, como descendente, João, Jesus também, todos eles eram circuncidados ao 8º dia de nascimento. Todos os meninos. E João e Jesus não fugiu à regra, cumprindo a lei mosaica. Não vou ler inteiro aqui, não vou ler ele, mas em Lucas capítulo 1, do versículo 67 ao 79, convém você ler na sua Bíblia, você tem lá, louvando a Deus, Zacarias, sim, profetizando e louvando a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e falando não só sobre João, mas também falando sobre Jesus Cristo, o que iria acontecer, que mais um pouco de tempo o Salvador iria agora nascer. João era aquele que iria abrir, preparar as pessoas, e também vai começar o seu ministério com um pouco de antecedência de Jesus Cristo. Vai começar o ministério, vai preparar os caminhos, o coração das pessoas,
para receber o Senhor Jesus Cristo, ou seja, para receber a anunciação das boas novas, do Evangelho, para receber aquilo que é falado sobre o reino de Deus. Continuando a narrativa sobre João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 80, traz assim: Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Então veja, João Batista nasceu já nazireu, né? Já separado já para um propósito para Deus, e ele, né, ficou no deserto. Ele, na verdade, vocês vão ver que ele nunca comeu nada além de mel silvestre e gafanhotos. Nunca colocou bebida forte na sua boca. Estava totalmente separado para o ministério, para preparar os caminhos para o Senhor Jesus Cristo. Mas, enquanto isso, nós também vamos ver agora o nascimento de Jesus. Depois nós vamos voltar para falar do ministério de João Batista, né? Primeiro nós falamos sobre o nascimento, que ele nasceu antes de Jesus. E também começará o seu ministério antes de Jesus. Mas agora nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo do 1 até o 17. Este eu vou ler. Isso nada mais é do que o livro da genealogia de Jesus Cristo. Veja só o que traz para nós o autor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, descendentes, tanto do rei Davi, quanto descendente de Abraão, o pai da promessa. A Abraão nasceu Isaque. A Isaque nasceu Jacó. A Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Aqui está colocando já que é da descendência dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. E que de Jacó nasceu não só Judá, que Jesus nasceu, é descendente de Judá, da tribo de Judá. Ainda por cima nasceu os outros, que formaram todas as tribos de Israel. A Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará. E Farés nasceu Esrom, e Esrom nasceu Arão. E Arão nasceu Aminadab, Aminadab nasceu Nasson, de Nasson nasceu Salmon, de Salmon nasceu de Raabe, Boaz, e Boaz nasceu Rute, de Obed, e Obed nasceu Jessé. Aqui para mostrar a descendência de Davi, certo? Que Boaz é da descendente, assim como a prostituta Raabe, lá de Jericó. Se vocês forem ler bem as escrituras, vocês vão saber dessa história magnífica que relata nas escrituras. Raabe, a prostituta que se converteu aos caminhos do Senhor. E continuando, de Jessé, que nasceu agora Davi. Versículo 6. E a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão, que fora mulher de Urias. Aquela ao qual Davi, nós vimos a história, né? Que o próprio Davi, ele tinha, infelizmente, né, acabado cometendo pecado com Batseba. Mas vamos continuando. Versículo 7. A Salomão nasceu Roboão. A Roboão nasceu Abias. A Abias nasceu Asaf. A Asaf nasceu Josafá. De Josafá nasceu Jorão. A Jorão nasceu Osias. De Osias nasceu Joatão. A Joatão nasceu Acás. E Acás nasceu Ezequias. Ezequias nasceu Manassés. A Manassés nasceu Amon. Amon nasceu Josias. A Josias nasceram Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação da Babilônia. Depois da deportação da Babilônia, nasceu a Jeconias, Satiel, a Satiel nasceu Zorobabel. A Zorobabel nasceu Abiúde, Abiúde nasceu Eliaquim, a Eliaquim nasceu Azor. Os nomes, né? Eram os nomes da antiguidade. A Azor nasceu Sadoc, de Sadoc nasceu Aquim, de Aquim nasceu a Eliúde. A Eliúde nasceu Eleazar, de Eleazar nasceu Matã, e de Matã nasceu Jacó. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama
Cristo, ou seja, ungido. De sorte que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. É Deus organizado, né? Que até nisso, até nas quantidades de gerações, ele tem um propósito. Até mesmo nisso, ele é tudo programado. Somente esse Deus para fazer isso não é nada ao acaso, não é mesmo? Jesus nasceria para fazer 4 funções. Ele sozinho teria 4 funções ao mesmo tempo. E ele é os 4 ao mesmo tempo. Veja, ele seria profeta, ele seria sumo sacerdote, ele seria cordeiro e ele seria rei. Ou seja, ele é os 4. Ele foi e é um profeta, ele profetizou tudo o que iria acontecer. Ele é o sumo sacerdote, aquele que apresentou o sacrifício diante do Senhor. Na verdade, o último sacrifício, lembram-se que para se ficar livre dos pecados, o povo de Israel tinha que levar um cordeiro para que o sumo sacerdote sacrificasse o cordeiro em prol e expiação dos pecados. Pois bem, Jesus é esse sumo sacerdote que vai fazer o sacrifício, apresentar o sacrifício diante de Deus. E Jesus também, além de ser o sumo sacerdote, também é o cordeiro, o próprio cordeiro do sacrifício, ou seja, o último cordeiro a ser sacrificado. E com isso, ele também é rei. É ele que reina o governo de Deus. É ele que está agora reinando para os corações que querem receber a ele, para as pessoas que querem receber da glória de Deus. E para finalizar essa videoaula, deixo vocês com Isaías, capítulo 9, versículo 7. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, fará e fez, não é mesmo? Nós sabemos que Jesus já nasceu, não é mesmo? Nós estamos aqui hoje, atualmente aqui gravando este vídeo em 2022, depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Fique na paz, Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Se tiver dúvidas, deixa aí, ó. Mande um recado aí para o meu e-mail. Terei o maior prazer em atender a você. Fique na paz, Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.